Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, como é que o narcisista, ele pensa, ele sente que ele não consegue ser confrontado daquilo que ele mesmo faz. Porque é que quando uma pessoa, ela já vive vituperiando, ela vive em vitupério, ela não consegue nem ver, nem ouvir aquilo que ele não concorda ouvir. Mas por que que ele faz inconscientemente aquilo que ele mesmo critica? E aí, quando você convive de perto com uma pessoa narcisista, você não consegue entender a visão e a razão dessa pessoa. Que tudo que ela imagina ser, ela diz ser para ela. Mas ela não aceita que você seja. E aí é nessa contradição pela visão que você tem que entender como é que ele pensa, o que é que ele pensa e como ele pensa e por que é que ele é limitado nas emoções, nos sentimentos. Deus explica que ele vive, o narcisista, ele vive numa trincheira. E o que quer dizer uma trincheira? É uma pessoa que pegou trilhas. Ela leva o sentimento dela, a visão dela, a emoção dela em um sentido e uma razão. E ele não é mais convencido pela visão. E é por isso que você, na convivência com uma pessoa narcisista, você diz, eu vou ajudar essa pessoa. Eu vou mostrar que ela está errada. Mas ela não quer ver que ela está errada. Ela não é convencida mais nem pela visão. Por quê? Porque o narcisista, ele busca uma razão de viver. E ele vive fugindo tanto da visão como da emoção, do sentimento dele. É por isso que você não consegue ter esse tipo de entendimento. Então, na controvérsia, na contradição do sentimento do narcisista, é que você vai vendo a necessidade de ter que buscar um caminho diferente, de ter que se afastar, de ter que limitar a pessoa. Por quê? Porque para ela, aquilo que ela faz não tem limite. O narcisista, ele não aceita ser confrontado, ele não aceita ver que ele está errado, ele vai buscando uma idealização, uma ideia, um sentido. Então Deus explica isso no manual de vida, que é virtupério. E o que quer dizer virtupério? É uma virtude própria, é uma razão própria, é um sentimento próprio que o narcisista, ele cria as suas próprias verdades e ele não consegue mais lidar com a própria realidade da vida dele. Quer dizer, então como é que ele vê as coisas? Como é que ele sente as coisas? Como é que ele idealiza? Não é que ele não esteja vendo a realidade da vida dele. É que ele não consegue entender o que ele está vendo, então ele vai buscar uma virtude para isso. Como é que eu vejo aquilo que eu estou vendo? É sobre isso que eu quero que você entenda o que Deus explica do transtorno de personalidade narcisista. Entende? Então vou explicar para poder ler em Jó, onde Deus explica isso. Que ele tem uma verdade, mas não é a mesma verdade que é a sua verdade. Então você tenta mostrar, se você gravar, se você filmar, se você tiver provas para aquele narcisista do erro dele, ele vai dizer que foi uma clonagem, que fizeram um complô contra ele, que tá todo mundo contra ele, e ele não consegue ver da mesma forma que os outros veem. Por quê? Porque o narcisista, ele buscou a vida toda essa visão, uma razão, como é que ele vê o mundo, como é que ele vê as pessoas, como é que ele idealiza dentro dele a razão do que ele está vendo. Então, o narcisista, ele cria uma ideia, ele cria um sentimento dentro dele. Então, é isso que Deus explica sobre o vitupério. Pessoas que vivem vituperiando. Ela vive andando sem querer ver o próprio cenário da própria vida. Então, nos sentimentos
dentro dessa pessoa que vive numa trincheira, que ela criou essa verdade própria, essa idealização de verdade, que para ele ninguém fala a verdade, todo mundo mente, todo mundo tá errado. Então tudo aquilo que ele faz, ele não aceita ser confrontado com outro tipo de verdade. Quer dizer, lá ele vê que tá errado, mas com ele nem quer ver e nem quer ouvir. Então quer dizer, por não ser uma doença que a ciência trata como um transtorno de personalidade, é uma forma que a pessoa criou de se ver, de se identificar. Então ele não tem como uma doença, nem a ciência tem como doença, nem a própria pessoa tem isso como nada errado, não tem nada errado com ela. Se você conviver com um narcisista, você percebe que para ele não existe nada errado com ele. Então, ele nunca está errado, mas as pessoas sempre estão errado. Ele confronta e critica todo mundo, mas ele não aceita ser confrontado. Veja que a verdade para ele é outra. E Deus explica isso em Jó. Então, quer dizer, como é que ele vê, como é que ele pensa e como é que ele entende na realidade da visão dele, na razão dele. Por que é que você percebe que é difícil conviver com essa pessoa? Por quê? Porque ela tá sempre rixosa, brigando, gritando, querendo ter razão com tudo, né? Ele cria o caos. O narcisista, ele ama o caos, ele ama o conflito, ele ama a guerra, ele luta por violência. Na cabeça do narcisista, ele luta pelos direitos dele. É por isso que você não consegue entender porque é que as pessoas não têm o direito, mas ele tem o direito. Então, como é que ele vê, né? Como é que ele pensa, para que você entenda? E onde Deus explica isso, eu vou ler em Jó para que você entenda, né? No sentimento da injúria, quando o narcisista ele se sente injuriado pela visão, ele vai buscar uma razão. Então ele trata, quando ele se sente injuriado, ele trata com ameaça. Ao ter visão que ele vai perder o controle ou que ele vai perder a razão, no sentimento da injúria dentro dele, ele trata as pessoas já com ameaça. Olhe, se eu for e você estiver errado, eu bato em você na frente do seu adversário. Quer dizer, o narcisista ele não tem paciência de ensinar, ele não explica o que é certo e o que é errado, mas ele trata tudo na ameaça. Por quê? Porque ele quer ter o controle dos sentimentos dele. Ele não aceita ser confrontado, ele não aceita ser limitado, ele não aceita ser desrespeitado, ele não aceita que você fale com ele no tom que ele fala com você. Então, quer dizer, ele vai buscando uma idealização, como é que ele vê o comportamento dele e o sentimento dele. Ele vai buscando uma forma, uma visão e uma razão de se ver. Entende o que Deus explica em Jó? Então, no sentimento da injúria, você vai perceber que por ele se sentir injuriado ou ameaçado, ele já ameaça as outras pessoas. Ele já impõe algum limite e diz, olha, se eu for e você estiver errado, eu vou fazer vergonha a você. Ele não aceita passar a vergonha. Ele não aceita ser confrontado. Ele não aceita se ver. Ele já reage porque ele entra na ignomania. Entende? Então, quer dizer, o narcisista, ele nunca tá errado. Ele não aceita esse confronto. E isso é visível para quem convive com uma pessoa narcisista. Eis que ele clama por violência. Tá lá, isso tudo que eu tô relatando para você tá escrito em Jó. Mas para quem não tem uma leitura espiritual da leitura de Jó, que é sobre os sentimentos, quer dizer, a pessoa lê, mas não entende o que ela tá lendo, né? Então ele clama por violência, ele grita para ser ouvido, o narcisista, e ele grita, mas ele percebe que ele não é ouvido. Ele grita por violência, ele grita para ser ouvido, mas ele percebe que ele não é ouvido, que as pessoas não estão dando mais valor a ele, entende? Por isso ele vai buscando uma razão, como é que ele vê as coisas, porque ele quer superar o próprio sentimento. Ele quer superar a própria visão.
Então ele cria uma ideia como é que ele vê as coisas. Por quê? Porque ele não aceita mudar. O narcisista, ele acredita estar vencendo, ele acredita ter o controle da situação, ele acredita que ele aprendeu a vencer pela visão, então ele vai buscando essa razão. Ele vai buscando uma idealização de razão, que ele está no controle, que ele tem o controle, que ele pode tudo, que ele tem o limite de tudo. Na cabeça dele é assim. Entende? Então ele grita, ele trata as pessoas no grito e ele grita por violência, ele grita pelos direitos dele, ele clama, ele grita por socorro, mas ele percebe que ele não é ouvido. Por isso ele vai ficando mais irado, mais indignado, mais insatisfeito, mas ele não é convencido da própria visão, da razão que ele cria. Por quê? Porque ele vai criando uma ideia de quem é que ele é. Para fugir desse sentimento que ele está sofrendo, que ele está sentindo dentro dele, entende? Ele não honra, isso tá lá em Jó. Ele não honra, mas ele vai exigir ser honrado. Ele não respeita, mas ele vai exigir ser respeitado. Eles tratam todas as pessoas, na cabeça de uma pessoa que ela tem o transtorno do narcisismo, e na cabeça dele todo mundo tá contra ele. Ele tem essa ideia porque ele tem essa visão. Ele tá contra as pessoas, mas ele cria uma ideia que as pessoas estão armando contra ele, que todo mundo não é a favor dele, que ninguém vê o lado bom dele. Então, na cabeça dele, ele é perseguido. Na cabeça dele, todo mundo tem inveja dele. Na cabeça dele, todo mundo tá contra ele. Então, ele vai buscando uma ideia como é que ele vê isso. O cenário da própria realidade. Ele vai buscando fugir da verdade do que ele tá vendo. Entende? Porque ele não consegue ver mais o cenário do que ele tá vendo. Do caos que ele causa na vida dele, por ele viver brigando, gritando, exigindo, desfazendo das pessoas, criticando as pessoas. É uma coisa surreal quando você vive com uma pessoa que ela tem esse transtorno. Porque a ciência chama de transtorno de personalidade. Não é uma doença, é como ele vê as coisas e como ele se vê. Ele cria uma ideia de como ele se vê. Então, ele não vê a verdade de fato e de verdade. É uma verdade criada para ele. Entende? É uma verdade que só... Quer dizer, é porque ele não quer? Não. Não é porque ele não quer. É porque ele não consegue. De tanto ele fugir, de tanto ele não admitir os próprios erros, de tanto ele condenar as pessoas daquilo que ele está vendo, daquilo que ele está entendendo, de tanto ele espelhar nas pessoas o sentimento dele, ele perde a capacidade de se ver. Então não é que ele não queira, é que ele não consegue. Então na mentalidade do narcisista, você não existe. Ele só usa as pessoas, não importa para ele os seus sentimentos, e sim o dele. Para ele, você não tem sentimento, você não tem razão, mas ele vai dando uma razão para ele. Mas ele vai dando um sentido para ele. E é por isso que você não consegue entender pela visão. Não é a mesma visão, não é a mesma razão. Então mesmo que você filme, que você prove, que você tenha testemunhas, para ele isso não vai servir. Para ele, todo mundo está articulando contra ele. É um complô contra ele. A verdade não é a mesma verdade. A verdade que ele vê nos outros não é a mesma verdade para ele. E Deus explica isso lá em Jó. Então, eles acham que estão sempre armando contra ele. Ele joga o filho, uma pessoa que ela é narcisista, ela joga o filho um contra o outro. Ela joga o marido contra o próprio filho. Então, ele vai buscar uma razão, uma idealização. Por que é que ele está falando mal das pessoas? Entende? Ele vai buscar essa razão. Então, ele tenta esconder que ele é assim. Ele fala mal de um filho para o outro. Ele fala mal do filho para o próprio marido. Ele fala mal do marido para o filho. Mas
ele nega. Ele não tem essa realidade, essa percepção. Ele busca uma idealização. É uma ideia de como ele vê os fatos. Então, se ele não aceita, porque o narcisista, ele vive competindo os sentimentos, ele vive comparando. Se você trata bem mais a uma pessoa do que a ele se sente inferior. Então, quer dizer, ele pega qualquer detalhe, qualquer erro, qualquer falha, para jogar uma pessoa contra a outra. Então, ele tá pegando qualquer coisinha ao benefício próprio. Então, quer dizer, se você se dá bem com o seu pai, se você se dá bem com o seu filho e ela tem problema com o marido, ela vai dizer para aquele filho, você pensa que você conhece o seu pai, você se dá bem com o seu pai, mas ele não é essa pessoa que ele mostra para você, porque você não sabe do que eu sei, porque você não viu o que eu vi, né? Ele tá dando um de bonzinho para você, porque ele não aceita ver a verdade que não seja a dele. Por ele não aceitar a verdade que não seja a dele, ele está criando outra verdade. Então, se ele vê o marido se dando bem com o filho, que ele tem problema com aquele filho, ele vai estar justificando as razões dele, o sentimento dele, a emoção dele. Então, ele vai estar explicando para o filho. Você está defendendo seu pai porque você não conhece, você não sabe o tanto que ele já brigou, o que ele já fez com as ex, o tanto que ele já enganou as pessoas. Você nasceu agora, você tá achando que o seu pai presta. Então ele tá jogando o pai contra o filho ou o irmão um contra o outro, porque ele não aceita ver aquela união. Ele não aceita ver a paz, ele não aceita ver as pessoas se dando bem, ele causa o caos, ele causa a briga, a violência e depois ele tá ali como se ele fosse o que apazigua, o que tá acalmando, o que tá dizendo não responda não, não fale não, porque ele não reconhece o próprio sentimento, o próprio comportamento, entende? Os parentes, na cabeça do narcisista, ele vai dizer assim, os meus parentes não me valorizam, mas ele vai buscar um culpado para isso. Quando ele percebe que a família não dá valor a ele, que ele não é bem visto, que os parentes não valorizam o valor que ele tem, ele vai dizer que entende por que é que as irmãs falam dele ou os irmãos não se dão bem com ele. Quer dizer, ele não tem a realidade da verdade, ele cria uma verdade, ele cria uma idealização de verdade. Então ele sempre vai dizer assim, na cabeça do narcisista, na emoção dele, no sentimento dele, que ele tá brigando, que ele tá gritando, que ele tá exigindo tudo e ele não aceita ser confrontado, ele vai dizer assim, meus parentes não me valorizam, o culpado disso é a minha mãe. A culpa dos meus irmãos não me dar valor, não me valorizar, é a minha mãe. Minha mãe não ensinou meus irmãos a me dar valor. Mas eu, quem penteei o cabelo, eu quem dei de comer, eu quem dei banho quando era pequeno, era para minha mãe ter ensinado meus irmãos a me valorizar. Quer dizer, ele vai criando uma idealização da própria razão dele, do próprio sentimento dele, porque ele não quer ver o cenário da própria vida. Por que é que as pessoas estão contra ele? Ele não é convencido porque é que ele vive brigando. Então ele vê que ele vive brigando. Mas ele vai criar uma razão para brigar. Porque ele gosta da briga, ele gosta do caos, ele gosta do conflito. Então ele vai buscar agora uma razão, como é que ele vê a desunião. Então ele está culpando a mãe ou o pai, ou a esposa, porque é que o meu filho não gosta de mim, porque é que meus irmãos não gostam de mim. Ele está buscando uma ideia, culpando alguém. Quer dizer, ele vai buscar um favor dentro dele, uma emoção dentro dele, uma razão dentro dele. Por quê? Porque ele não consegue mudar. Porque aquilo que ele gosta, ele não sabe do que ele gosta. Então, quer dizer, ele gosta do caos, ele gosta do conflito, ele gosta da intriga, da briga, mas ele não é convencido mais dessa visão. Por quê? Porque ele está em vitupério, é uma virtude própria, é uma razão própria, e ele não consegue mais mudar. E Deus explica isso. Então, o narcisismo tem cura? Tem. O narcisismo, ele tem cura, mas não é todo mundo que quer essa cura. Não é todo mundo que aceita essas verdades, porque ele criou outra verdade dentro dele. E Deus explicou isso lá em Jó, que eu vou ler para você.
né? Então, os domésticos e as suas servas repudiam, tá lá escrito assim. Quer dizer, como é que ele vê essa ideia que ele não é mais nem respeitado pelos empregados, nem pelos pequeninos? Quer dizer, dificilmente um funcionário ele trabalha para um narcisista de bom grado, ele tem que estar precisando muito. Por quê? Porque o narcisista ele vai dizer, você tem hora de chegar aqui na minha casa para trabalhar ou na minha empresa, você tem hora de chegar, mas você não tem hora de sair. Quer trabalhar para mim? Ele vai criando uma ideia de superação. Para ele nada tem limite. Ele limita as pessoas. Ele vive em trincheiras. Então, quando ele começa a ver que nem os funcionários respeita mais, ou não teme mais, ou não quer mais trabalhar para ele está buscando uma ideia sobre isso. Quer dizer, se uma pessoa ela é narcisista e ela não tem funcionário, mas ela chega na casa da filha que tem funcionário, ela vai dizer para a filha, ou vai dizer para aquela funcionária, olhe, eu sou a mãe da sua patroa, mas você tem que me respeitar, viu? Você tem que me obedecer também. Não me trate como se eu não fosse nada aqui não, porque eu sou. Eu sou a mãe dela, ou eu sou a mãe dele, e você tem sim que me dar ouvidos. Porque ele percebe que ele não é ouvido, ele não é respeitado nem pelos empregados. Entende? Então ele vai buscando essa razão, dessa visão. Não é que ele não esteja vendo a visão. Ele vê que ele não é respeitado, que ele não é elogiado, que ele não é bem visto, mas ele vai buscar uma razão para se ver, porque ele não quer mudar. Então ele vai chegar, esse narcisista, ele chega para a filha ou para o filho e diz, olha, fale para sua empregada que ela tem que me obedecer também. Eu venho na sua casa, eu não posso nem pedir um copo com água, que eu percebo que ela não gosta de mim. Mas ela tá limitando as pessoas, que as pessoas têm que gostar sim. Ela tá sendo sempre impondo. O narcisista, ele vive limitado nos sentimentos. Mas ele não quer ser confrontado por isso. Por que é que ele vive limitado nos sentimentos? Porque para ele não tem limites. Ele não respeita ninguém. Ele não consegue respeitar ninguém. Então, onde ele chega, ele está impondo limite, ele está impondo respeito, ele está impondo favor. Olha, você tem que fazer, porque eu sou a mãe da dona da casa. Olha, eu chego aqui, mas eu quero quando eu disser para você que é para fazer uma coisa, você tem que fazer. Porque eu sou a mãe, o dono dessa casa. Em segundo lugar, quando a minha filha não tiver, quem manda sou eu. Então, para ele não tem favor. Ele sabe que não tem favor, então o que é que ele está fazendo? Ele está impondo limites nas pessoas, desrespeitando as pessoas. Então ele está sempre por trás, armando. Como é que ele consegue isso? Então ele vai falar com a filha. Fale para o seu funcionário que ele tem que me obedecer, ele tem que fazer o que eu quero. Olha, aqui na minha casa, você quando vier trabalhar para mim, você tem hora de chegar, hora de sair, você não tem. Então ele começa a perceber que as pessoas não tratam ele como ele queria ser tratado. Ele percebe isso, mas ele não consegue mais mudar. Então, por ele não conseguir pensar, por ele não querer saber sobre os sentimentos, ele tá sempre, por ele viver nessa trincheiras emocional, sentimental, porque ele não aceita que ninguém diga que ele tá errado, é que ele vai armando um cerco para lidar com as pessoas. Então ele chega na casa da filha dizendo para a filha o que é que a filha tem que dizer para a empregada, como é que ela tem que tratar, como é que a sua empregada tem que me tratar, diga a ela que ela tem que me respeitar, ou que ela também tem que me obedecer. Então ela tá sempre impondo limites no sentimento dos outros, das outras pessoas, porque ele não lidar mais com o próprio sentimento. Entende? O narcisista, ele não consegue lidar com os próprios sentimentos. E ele não consegue mais mudar, né? Até o hálito se faz estranho pro narcisista. Ele vê que tudo é estranho para ele. Tudo é um conflito para ele. Então, até o hálito do marido, da esposa, se faz estranho para ele. Porque ele tá estranhando tudo. Ele tá vendo que tem algo errado em tudo. Mas para ele, isso não tem limites. Para ele, não existe limites para ele.
Então, quando ele percebe isso, ele está limitando as pessoas. Como é que as pessoas têm que me ver, como é que as pessoas têm que me respeitar, como é que as pessoas têm que aceitar como eu sou, mas eu não tenho que mudar por ninguém. Então ele vai criando esses limites e vai criando essas trincheiras, quer dizer, ele é limitado para conviver com pessoas. Entende? Ele vai limitando as pessoas, ele vai cobrando das pessoas, exigindo das pessoas como é que ele tem que ser tratado, como é que ele tem que ser visto, como é que ele tem que ser respeitado. Mas ele não vê assim. Ele diz que são as pessoas que estão armando complô contra ele, que são as pessoas que não querem obedecer ele, que são as pessoas que têm inveja dele. Ele vai criando uma ideia como é que ele vê a realidade da própria vida. Da própria vida. As pessoas, na cabeça dele, quando ele tem essa visão, ele diz, as pessoas que antes eram meus confidentes e eu me confidenciava com essas pessoas, que eu até amava, hoje não me ama mais. Então ele vê. Veja que ele vê. Então ele tá falando para alguém, né, que bancou uma viagem para fulano, que pagou tudo para cicrano, que dava presentes a fulano e agora ela não quer me ouvir mais. Quer dizer, ela perdeu a visão da razão, porque ela achava que tinha razão com tudo, de falar tudo na cara das pessoas. Então ela diz, eu me confidenciava com essa pessoa. Era minha amiga confidente e ela não me respeita mais. Eu amava e a pessoa não me considera mais. Então, na cabeça desse narcisista, como é que ele pensa? Ele diz que as pessoas não têm tempo para ele. Então, ele diz que as pessoas são muito... Tudo que ele vê, ele bota a culpa na pessoa. Não é que ele não esteja vendo o cenário do sentimento dele. Quer dizer, quando ele vê isso, que as pessoas agora... tá limitando ele, que as pessoas não respeitam, mas ele não faz questão dele por ter percebido realmente quem ele é, que ele não valoriza ninguém, não respeita ninguém, bota um contra o outro. Se ele anda na sua casa, um narcisista, ele joga um filho contra o outro. Você não tá percebendo não como é seu filho? Olha o que o seu filho tá fazendo com você. Você aceita isso? Ele tá sempre jogando contra. Então, quando as pessoas percebem e tentam e se afasta dele, ele começa a pensar na cabeça dele, na emoção dele, no sentimento dele, que as pessoas que eram confidentes comigo, as pessoas que eu respeitei, as pessoas que eu banquei viagem, as pessoas que eu valorizei, hoje não me valoriza mais. Quer dizer, eu só era boa para bancar, eu só era boa para viajar, eu só era boa para defender. Quando era para defender ela, até do próprio filho ou da própria irmã, eu era boa. Agora não tá mais me valorizando. Ele não quer saber a razão. Porque é que aquelas pessoas agora tá limitando ele. Porque as pessoas viam quem ele era. O narcisista. Entende? Então, pelas pessoas agora tá impondo limite, dizendo, eu não tenho tempo. Então, agora ele vai dizer que as pessoas nunca têm tempo para nada. Ele tá dizendo que as pessoas são muito, né, muito elas, só valorizam, nunca tem tempo para nada, que as pessoas vivem cada um por si. Então ele tá agora criticando para as outras pessoas, que as pessoas, cada uma, elas vivem pelos seus próprios interesses. As pessoas, elas não sabem valorizar a amizade, não sabem valorizar a irmandade, não sabem o valor que tem a amizade, o sentimento. Elas são muito elas. Que eu não tenho tempo para trabalhar, eu só tenho tempo para trabalhar, só tenho tempo para estudar. Quer dizer, para o mundo que eu quero descer. Pare o mundo que eu quero descer, porque ele quer que as pessoas parem para valorizar a ele. Não é para as pessoas mudar com ele. E ele não busca a razão por que as pessoas mudou com ele. Então agora as pessoas que ele disse um dia gostar, ele não gosta mais. As pessoas que um dia ele disse ser confidente, não quer mais ser confidente dele. Não quer mais conversar com ele, vai limitar ele, vai começar a conhecer como é que funcionam os sentimentos dele. Por quê? Porque onde ele chega, ele tá jogando uma pessoa contra outra. Se o narcisista anda na sua casa, ele joga um filho seu contra o outro. Ele começa a mostrar o defeito dos seus filhos com você. E se você mora com um narcisista, o narcisista ele joga um filho contra o outro ou o pai contra o próprio filho. Ele começa a falar do passado do pai. Ah, você tá achando que o seu pai é bonzinho assim? Quando ele vê os dois se unidos, ele não aceita aquilo.
porque ele compete aquele sentimento. Então, na competição, quando ele começa a se ver que o marido agora está dando mais valor ao filho dele, que ele tem problema com aquele filho ou com aquele marido, ele está contando agora o passado daquele filho ou o passado do marido. Você está dando valor ao seu pai porque você não conhece o seu pai. Você não sabe o que ele já aprontou. Você não viu o que eu vi dele no passado. Como ele era brigão. Você vê ele falando assim calminho, mas ele não tem nada de bom, não tem nada de calminho. Então ele começa a jogar a visão dele do que ele vê do marido, ele joga na mente do filho. Do que ele vê de um filho para o outro, ele joga um contra o outro. Então, por isso, na razão dele, ele não tem mais confidentes. Ninguém se confidencia mais com ele. Ele vai buscar uma razão, uma idealização para isso. Por quê? Porque ele não quer ser convencido da própria visão. Ele não aceita ser confrontado. O narcisista, ele não aceita que ninguém diga a ele que ele está errado. Que ele está o tempo todo falando mal de todo mundo e que ele não tem razão para isso. Então ele está explicando para as pessoas as razões dele. Que é você que não entende a minha razão. Entende? Então na cabeça dele ele vai dizer, até os pequeninos me desprezam, não posso falar nada. Por quê? Porque ele chega na casa das pessoas querendo educar o filho das pessoas. Ele chega na casa dos outros dizendo como é que as pessoas têm que ser com os filhos dos outros. E as outras pessoas começam a perceber. Então começa a impor limite nele, no narcisista. Então ele não quer ver que ele é limitado. Ele não aceita ver que ele é limitado. Então ele limita as outras pessoas, jogando uma contra a outra. Entende? Então ele vai dizer, até as crianças dessa família não me valorizam. Até as crianças estão contra mim. Entende? Porque ele não quer ver a própria realidade. Ele chega, ele não cria um filho, um neto, um exemplo. Se é narcisista, ele não cria aquele neto. Mas quando ele está perto do neto, ele quer ensinar brigando, gritando, maltratando aquele neto. Então ele não educa, ele não fala, ele não ensina, ele já critica, ele já maltrata, ele já quer bater naquele neto. Então ele não aceita que a mãe, que é filho dele, limite ele. Por isso ele está sempre jogando uma pessoa contra a outra. Entende? Então na cabeça do narcisista, no sentimento dele, a verdade dele é a única. Essa verdade, ele não é convencido mais por esse tipo de verdade. Então, ele vai criar uma idealização. Quer dizer, se ele comprou um enxoval, se ele ajudou numa festa, se ele ajudou, ele vai dizer, então tudo agora grandinho, mas eu ajudei. Eu era para todos me respeitar. Ninguém me respeita, ninguém me valoriza, porque a própria mãe, o próprio pai dessa criança não ensina que ele tem que me valorizar. Que ele tem que me respeitar. Neto é mãe, eu sou mãe 2 vezes. Quer dizer, ele está limitando o sentimento dele porque ele não consegue mais retroceder. Ele não consegue raciocinar da forma correta. Então, por ele não conseguir raciocinar, ele está jogando um contra o outro. Então, as pessoas vão percebendo isso e vai se afastando dele. E vai limitando ele, que não quer ele na casa, que não quer passear com ele, que não quer mais ser confidente dele, começa a limitar ele. Ele, por perceber essa limitação, ele vai buscar uma razão do que ele tá vendo. Que as pessoas não têm tempo, que vive todo mundo pro seu trabalho, que todo mundo é egoísta, que todo mundo, ninguém presta. Entende? Porque a verdade dele é outra. E onde Deus explica isso para que você entenda, né? Em Jó, Deus diz que são as 10 vezes de vitupério. Pessoas que têm, o que quer dizer o vitupério? Virtude própria, verdades próprias, limitações de uma trincheira. Então, quando se fala do transtorno de personalidade narcisista, não é uma doença, mas que a ciência não consegue ajudar, não consegue mudar, né? Poucos querem ajuda. Então Deus diz aqui em Jó 19:2: até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Até quando? Quer dizer, a palavra para ele não tem mais sentido. É isso que Deus está explicando aqui. Ele não é mais convencido da palavra.
Já 10 vezes me vituperaste. Não tendes vergonha de injuriar-me? Então, quando ele se sente injuriado, ele ameaça as pessoas. Embora haja eu, na verdade, errado, veja, que é uma verdade própria. Comigo ficará o meu erro, e deveras vós quereis engrandecer contra mim e repreender-me pelo meu opróbrio, pela minha vergonha. Sabei agora que Deus é o que me transtornou. Com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, clamo pelos meus direitos. Porém não sou ouvido. Grito por socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele entrincheirou e já não posso passar. E nas minhas veredas pôs trevas. Eles estão vivendo nas trevas. Da minha honra me despojou e tirou-me a coroa da minha cabeça. Quebrou-me de todos os lados e eu me vou. E arrancou a minha esperança como a uma árvore. E fez inflamar contra mim a sua ira. E me reputou para consigo, como a seus inimigos. Ele vê todos como inimigo dele, que ele não aceita ouvir nada. Justas vieram as suas tropas e prepararam contra mim o seu caminho e se acamparam ao redor da minha tenda. Ele acha que fazem complô contra ele, todos estão contra ele. Pois longe de mim há meus irmãos, e os que me conhecem como estranhos se apartarão de mim. Ele tem como se todos estivessem contra mim, então ele culpa alguém. Meus irmãos, é assim porque a minha mãe não ensinou a me valorizar. Essas crianças não me valorizam porque o próprio pai e a própria mãe não ensinam os filhos a me respeitar. Estão buscando uma razão, como é que ele vê o cenário, né? Os meus parentes me deixaram e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram com um estranho e vim a ser um estrangeiro aos meus próprios olhos. Ninguém me respeita, ninguém me valoriza, então agora eu tô impondo limite nas pessoas, como é que elas têm que me ver. Cheguei ao meu criado e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar-lhe com a minha própria boca. O meu hálito já se faz estranho à minha mulher, tanto que supliquei o interesse dos filhos do meu corpo. Até os pequeninos me desprezam e levantando-me eu falam contra mim. Essas crianças de hoje não respeitam mais os adultos, mas ele não ensina, entende? Ele já dita, ele já briga, ele já xinga, ele já quer bater nos sobrinhos, quer bater nos netos, né? Todos da minha confidência me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei, só com a pele dos meus dentes. Ele está vivendo de facetas, é o que Deus explicou aqui. Compadecei-vos vós de mim, amigos meus, compadecei-vos vós de mim, porque a mão de Deus me tocou. Então, quer dizer, Deus pesou a mão sobre ele, e ele não quer se arrepender. Ele não quer retroceder, ele não quer voltar atrás. E por isso ele vê que ele é limitado. Ele não consegue conviver com as pessoas. Então ele vai convivendo com quem ele pode manipular, com quem ele pode ditar as regras, com quem ele pode entrincheirar, armar um cerco para lidar com aquelas pessoas. Porque ele não consegue mais pensar nas próprias atitudes.
entende? Ele não consegue mais pensar nos seus próprios movimentos, na sua personalidade. Ele não quer mais lidar com a personalidade dele, que ele criou, entende? Então ele está limitando as pessoas. Se vai trabalhar na casa dele, você tem hora de chegar, mas não tem hora de sair. Entende? Ele escraviza as pessoas, ele briga com as pessoas, ele grita, ele quer se aproveitar de todo mundo. Vai ficando impossível a convivência. Por quê? Porque ele vive em vitupério. É uma virtude própria. É uma razão própria, é um sentimento próprio, é uma verdade que ninguém consegue entender. Entende? Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário. Tá bom? E até o próximo vídeo.